Olá, meus irmãos, como passaram a semana? O mistério da unidade é revelado. Essa palavra, mistério da unidade revelado, é a frase de Paulo. Ele recebeu uma revelação muito interessante. Isso tem muito a ver conosco, né? E isso aconteceu quando a igreja estava começando ali em Atos, né? Muitas conversões, perseguições à igreja. E Paulo ele recebe essa revelação, ele compartilha conosco, ele compartilha com a igreja. E eu quero compartilhar com vocês esses versículos que Paulo comenta a respeito desse assunto. E é interessante a gente refletir um pouquinho sobre isso. Eu sou professor Brandão da Escola Bíblica Dominical da Igreja Batista em Brás Cubas. E o texto que vamos ler, ele está no livro de Efésios. Por esta causa, eu, Paulo, sou o prisioneiro de Jesus Cristo por vós, os gentios. Se é que tendes ouvido a dispensação da graça de Deus, que para convosco me foi dada. Como me foi esse mistério manifestado pela revelação como acima, em pouco vos escrevi, pelo que quando ledes podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo, o qual noutros séculos não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas, a saber que os gentios são coerdeiros de um mesmo corpo e participantes da promessa em Cristo pelo Evangelho, do qual fui feito ministro pelo dom da graça de Deus que me foi dado segundo a operação do seu poder. A mim, o mínimo de todos os santos, me foi dada esta graça de anunciar entre os gentios, por meio do Evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo, e demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério, que desde os séculos esteve oculto em Deus que tudo criou, para que, agora pela Igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus, segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus, nosso Senhor, no qual temos ousadia e acesso com confiança pela nossa fé nele. Portanto, vos peço que não desfaleceis nas minhas tribulações por vós, que são a vossa glória, o qual nos outros séculos não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. Esse é o versículo que nós destacamos aí. E Deus revelou o mistério que esteve oculto desde todos os séculos aos profetas e aos apóstolos do Novo Testamento. E foi revelado aos profetas e apóstolos. Paulo, ele compartilha isso, nessa novidade, né, de mistério revelado. E nós temos aí 3 tópicos, né? O mistério oculto no Antigo Testamento, ele sendo revelado no Novo, e o mistério ele é pré-estabelecido por Deus, né? E os seus subtópicos aí, o conceito bíblico de mistério, o desconhecimento do mistério, o mistério dos profetas da Antiga Aliança, e revelado aos apóstolos e profetas, o mistério oculto revelado, a magnitude do mistério, as riquezas insondáveis em Cristo, o eterno propósito em Cristo, e o plano divinamente pré-estabelecido. Quais pessoas receberam por meio de Cristo a revelação do mistério oculto? Qual é o conceito bíblico para mistério? Como esse mistério esteve oculto nas eras passadas? Como o mistério foi revelado na nova aliança? Como o mistério oculto foi pré-estabelecido por Deus na eternidade? O conceito de mistério significa doutrina secreta, indica alguma verdade divina que esteve oculta e passou a ser conhecida. No cristianismo significa uma verdade que esteve encoberta e agora foi desvendada em benefício de todos, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. 1 Timóteo 2,4. Então essa salvação, né, ela foi atribuída, ela foi proporcionada gratuitamente a todos os homens. É a vontade de Deus que todos se salvem. Mas no Antigo Testamento isso não era assim, era para algumas pessoas, para um grupo de pessoas. Então nós conhecemos a história de Noé, né, sua família,
e também conhecemos a história de Ló e sua família. Agora, a salvação hoje ela está estendida a todos. Os profetas do Antigo Testamento conheciam a respeito das bênçãos prometidas aos gentios e fizeram menção delas. O que esses profetas não sabiam era como isso aconteceria e como Deus faria algo totalmente novo. Então isso era um mistério para eles também. O mistério da igreja de Cristo, formada pela união entre judeus e gentios, estiverem oculto desde a eternidade. Veja lá, no Velho Testamento jamais você poderia imaginar que um judeu estaria em aliança com um gentio no mesmo propósito de salvação. Mas isso foi o que aconteceu. E Paulo destaca como foi esse mistério. A chamada de Paulo, a doutrina e a comissão lhe foram divinamente confiadas pela revelação de Jesus Cristo. Gálatas 1:12. O apóstolo assegura ainda que o mistério oculto foi revelado pelo Espírito de Deus a ele e aos demais apóstolos e profetas. O apóstolo enfatiza que o mistério foi dado a conhecer por meio da revelação divina e não por sabedoria humana. Em termos gerais, o mistério revelado é a igreja, aquele conceito de Jesus sendo cabeça e a igreja sendo corpo, uma nova humanidade formada pela união de judeus e gentios como família de Deus e corpo de Cristo. Este era o plano. A própria igreja é a principal agência divina de divulgação desse mistério, a fim de unir todos os homens em um só povo por meio de Cristo. A multiforme sabedoria de Deus se torna conhecida. Então Deus se revela de várias formas, em vários lugares, de uma forma inteligente, diversificada, e isso realmente é muito legal da gente se ver. A magnitude do mistério. Outrora ninguém tinha ventilado a possibilidade da formação de um só povo, sem distinção de pessoas, etnia ou classe social. Em Cristo e por Cristo todos são um e participantes da mesma promessa. Até mesmo alguns líderes da igreja primitiva demoraram a entender esse mistério, onde todos são aceitos em Cristo. Eles tinham aquela questão do judaísmo. Alguns queriam que o gentio se tornasse judeu para depois se tornar cristão. Eles queriam que eles participassem dos feriados, da circuncisão e dos costumes judaicos. E Paulo fala que não, eles são diferentes, eles não têm as mesmas doutrinas que a gente. Então, os gentios, quando começam a seguir ao Senhor Jesus, eles simplesmente o seguem de corpo, alma, mente, espírito e coração, sem a necessidade de circuncisão, até mesmo de costumes. Nesse ponto, destaque para o mistério revelado é a igreja redimida por Cristo e formada pelos povos e nações do mundo todo. Deus não foi surpreendido com o pecado no Éden. Desde a eternidade, o Senhor pré-estabeleceu um plano para ser executado na plenitude dos tempos. O mistério agora revelado e anunciado é considerado pelo apóstolo como riquezas insondáveis. A expressão se refere às maravilhas e à providência divina que estão além do entendimento humano. Para o apóstolo Paulo, compartilhar com os povos essas boas novas era algo imensurável. A mensagem consistia em ministrar a todos a perfeição e a preciosidade do mistério que estiver oculto e proclamar que essas dádivas foram projetadas desde a eternidade, sendo livremente concedidas aos homens por meio de Cristo. E esse era o eterno propósito em Cristo, Sempre estiveram de acordo com o desígnio divino para serem executados por intermédio de Cristo. Então esse mistério era uma revelação que aconteceu na pessoa de Jesus. Esse era o eterno propósito. Desde o princípio dos tempos, o Criador manteve o mistério encoberto para ser revelado em tempo oportuno. 1 Pedro 1:20. O plano divino não surgiu pelo advento do pecado de Adão. Deus não foi apanhado de surpresa. Ao contrário, Ele sempre esteve no controle e já tinha um plano de salvação pré-estabelecido desde a eternidade. Deus é soberano e controla todas as eras, tempos e circunstâncias. O mistério da Igreja de Cristo foi pré-estabelecido pelo Pai desde antes da fundação do mundo.
O mistério da igreja esteve oculto nas gerações passadas. Deus revelou aos apóstolos e aos profetas. Judeus e gentios estavam inseridos nesse mistério, idealizado por Deus. Tal mistério agora revelado deve ser anunciado pela própria igreja, na multiforme sabedoria de Deus. Espero que você tenha gostado dessa reflexão. Semana que vem estaremos aqui para estudarmos mais um assunto da Bíblia Sagrada. Que Deus abençoe os irmãos. Tenham uma boa semana.